Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos começando a estudar o livro de Efésios. Bora lá? A ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. O teu amor prevalece, o teu amor é constante, o teu amor é maravilhoso sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, por tua fidelidade, graça e amor. Nós rendemos, Senhor, os nossos louvores, toda a nossa adoração ao Senhor. E que tudo, Senhor, que façamos seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido hoje e sempre. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Igual ao Senhor, não há outro igual. O Senhor seja bendito, ao Senhor seja toda adoração, ao Senhor seja todo louvor, toda honra e toda glória. Nós te adoramos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, Pai, porque tu és bom. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Obrigado pelo seu amor derramado sobre nós, mesmo muitas vezes a gente não sendo merecedor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem derramado da sua graça sobre as nossas vidas, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido um Pai bondoso, zeloso e amoroso. Nós te louvamos e exaltamos o seu nome, somos gratos, Pai, por tão grande amor, por tão grande fidelidade e por tão grande graça derramada sobre nós. Louvado e exaltado seja teu nome. Espírito Santo, te clamo nesta manhã. Vem ministrar aos nossos corações. Venha estar falando com a gente através da tua palavra. Venha estar agindo em nossas mentes, em nossos corações, para que haja uma compreensão de tudo que vamos ler e estudar. Que isso entre em nossa mente e penetre em nossos corações, ao ponto de desejarmos ver tudo o que estudarmos, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre. Espírito Santo, derrama dos teus dons espirituais, como sabedoria, conhecimento, fé, profecia, discernimento de espíritos. Como vamos precisar deste dom para os últimos dias, para não sermos enganados, que a gente tenha discernimento de espíritos, discernimento de quem está falando, se é um profeta de verdade ou se é um falso profeta, Senhor. Derrama da graça sobre nós, para que tenhamos esses dons incutidos em nossa mente e em nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Então, o Espírito Santo vem e governa sobre o nosso espírito, para que o nosso espírito governe sobre nossa alma e a nossa alma governe sobre o nosso corpo, e que possamos desfrutar sobre esta terra de tudo que o Senhor tem preparado para nós, de tudo que o Senhor tem guardado para nós. Nos faça filhos maduros, filhos que desejam a tua presença e a tua face todos os dias, para louvor da tua glória, para a honra do teu santo nome, para que possamos em santidade buscar ao Senhor em intimidade, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa a nossa língua que muitas vezes fala mais do que devia, perdoa os nossos olhos que muitas vezes cobiça aquilo que não é nosso, perdoa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que muitas vezes nos traz um engano,
nos traz algo que não te agrada, Senhor, ou deseja algo que não te agrada, Pai. Tem misericórdia de nós. Educa, Senhor, e traga paz para que a gente possa crescer em espírito e buscar uma santidade ao ponto de educar os nossos olhos, ouvidos, boca, coração, para que a gente possa viver uma vida de santidade e ir buscando a tua presença diariamente, para a honra e para a glória do teu santo nome. Te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui, o Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor conhece as nossas lutas, assim como o Senhor também conhece as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas. Que o Senhor venha estar derramando da sua graça, da sua bênção sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que o Senhor esteja enchendo os nossos olhos e corações com os teus sonhos, para que possamos viver uma vida plena na tua vontade e no teu querer. Derrama, Senhor, da tua cura, da sua restauração, da sua restituição sobre aqueles que têm clamado ao Senhor, Pai, por isso. Que o Senhor possa agir com o teu Santo Espírito para que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas, através do seu milagre, através da sua cura, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar abençoando o seu povo, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja e o desejo de conhecer-te e buscar-te cada vez mais aumente, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te peço perdão pela nossa nação, perdão pelos nossos pecados, perdão por essa nação que é tão idólatra, tão injusta, Pai, com os seus pequeninos, essa nação que tem muitas vezes rasgado a tua palavra em nome de algo que acreditam. Perdoa, Senhor, o teu povo, os teus pequeninos, e desperta, Senhor, a tua igreja, para que haja este avivamento que o Senhor tem anunciado tanto sobre o Brasil. Que os teus filhos amadureçam, que este avivamento não seja de uma igreja ou de uma cidade, mas que seja de uma nação, para que essa nação seja encorajada a proclamar o teu nome e levar o evangelho do reino a todas as nações, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Quero te pedir pelas nossas crianças, que o Senhor esteja cuidando delas, que o Senhor esteja protegendo e que cada vez mais se levante pessoas que lutem pelos princípios para que pelo menos a educação infantil, Pai, seja ministrada com princípios básicos da tua palavra, para que não seja ministrado desde pequeno um engano, para que não seja ministrado desde pequeno uma transformação que não é necessária, Pai, mas sim uma educação básica que ensine os valores de uma família, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Também te peço pelas famílias, Pai, como o inimigo tem destruído os lares, Pai, transformando homens em pessoas, em homens afeminados, em homens que não sabem o seu posicionamento, que não sabem o seu lugar dentro do seu lar, e também transformando mulheres em pessoas dominadoras, que se impõem dentro do seu lar também, e isso tudo acaba distorcendo e destruindo as famílias, Pai. Pais que não desejam mais ter filhos por medo de compromisso, pessoas egoístas que só pensam em si mesmos, Senhor. Transforma essa nação, transforma essa geração, Pai. Que as famílias voltem a te adorar, que elas voltem a te amar, ao ponto de suportarem uns aos outros no amor de Cristo, ao ponto dos lares serem totalmente entregues às tuas mãos, e assim sim haver prosperidade dentro das casas, Pai. Nos ajude, Pai, tem misericórdia de nós,
para que possamos voltar aos princípios e ter lares fortes, Pai, lares que buscam a Tua palavra juntos, para a honra e glória do Teu nome, para que essa nação tenha filhos fortes, filhos baseados em princípios, filhos baseados no conhecimento e na sabedoria da Tua palavra, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Peço por Jerusalém, que o Senhor traga paz para aquele povo, que o Senhor traga paz para o Oriente Médio, que o Senhor também venha estar consolando o coração das pessoas que têm perdido os seus entes queridos, pessoas que têm perdido, pessoas que amam nessa batalha, nesta guerra que tem acontecido, Senhor. Derrama do teu espírito sobre aquele local, para que cada vez mais eles reconheçam o Yeshua como Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que todas as nações possam ver que há um Deus soberano sobre Israel, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que haja, Senhor, uma conversão, uma transformação em massa, através de visões e sonhos, como o teu Espírito já tem feito, ou mesmo através da declaração da tua palavra, Pai. Dai-nos sabedoria, Senhor, para profetizar e para falar da tua palavra no meio desses povos, Pai, para que não seja ofensivo, mas sim um modo de acolhê-los, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te louvamos e exaltamos hoje e sempre. Amém. Tá, pega, vamos lá então. A gente vai ler então a carta de Paulo aos Efésios. Paulo então escreveu essa carta há aproximadamente ali, 62 anos depois de Cristo, para essa igreja em Éfeso, né? E não é uma carta de exortação nem nada, é uma carta normal. Bom dia, Alan. Bom dia. E o tema da carta, então, é exaltar a Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, é fortalecê-los, é trazê-los. A gente vai ler Efésios, e Efésios era a capital da província romana na Ásia, a terceira maior cidade do Império Romano e importante centro portuário e comercial. Nessa grande metrópole encontra-se um quartel-general de Satanás, pois ali estava o templo da deusa Ártemis, nome romano de Diana, talvez o maior edifício do mundo grego e uma das 7 maravilhas da antiguidade. Também em Éfeso havia uma grande estrutura econômica que dependia do comércio dos santuários em miniaturas do templo de Diana e dos muitos livros de magia que proliferavam naquela cidade. Aí essa carta ela não trata de nenhum problema em particular, mas de modo geral fala sobre a igreja e a vida cristã. Foi escrita para alargar os horizontes dos cristãos em Éfeso, em Efésios, com vistas a compreender melhor as dimensões do propósito eterno de Deus. Paulo usa os limites da linguagem humana para descrever Cristo, sua obra e os benefícios que recebemos como herança celestial. Ela é considerada a mais elevada e sublime carta de todo o Novo Testamento, tendo sido chamada de Santo dos Santos na Nova Aliança. Então é uma carta de Paulo com bastante ênfase em Cristo Jesus. Vamos lá então. Carta aos Efésios, escrito por Paulo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso aqui é bem
interessante, né? Paulo, ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Lembra que os apóstolos em Atos, após a morte de Cristo e Judas ter sido morto, eles jogam a sorte para descobrir quem seria o outro apóstolo ao substituir Judas. E é engraçado que neste momento eles não questionam a Deus, eles escolhem alguns nomes daqueles que já andavam com eles, e ali eles lançam sorte e escolhem o próximo apóstolo. Só que aí não era esse o projeto de Jesus e do próprio, porque ele escolhe Paulo no meio do caminho, né? Ele derruba Paulo ali na entrada de Tarso, de Damasco, perdão, e ali ele escolhe Paulo como apóstolo, e Paulo então começa essa carta aos Efésios falando: apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. O próprio Deus o escolheu então. Aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu e nele antes, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para quem gosta de um pouquinho mais de comida sólida, esse é um versículo muito base, muito forte para todos que acreditam em predestinação. Eles usam eles usam esse versículo como uma referência, né, do que Paulo estava falando sobre o calvinismo, sobre somos predestinados, sobre sermos escolhidos desde o início, sobre vivermos, Deus já nos escolheu antes mesmo de nascermos. E eu acredito que Deus realmente escolheu a todos antes de nascer. Assim como Deus também sabe todo aquele que vai seguir o seu caminho. Afinal de contas, Deus está acima do tempo. Para Deus não há tempo. Para Deus, o início e o fim é a mesma coisa. Então, ele já sabe desde o seu nascimento qual caminho você vai traçar. Pelo fato dele conhecer o seu futuro. Então, às vezes, a gente fica com esse nó na cabeça e essas dúvidas. Há predestinação? Não há? Somos escolhidos, eleitos? Não somos? Cara, Deus conhece todas as coisas, mas a gente não. Então, devemos viver todos os dias buscando ao Senhor. O problema, muitas vezes, de quem acredita numa eleição. Eu sou eleito, então, tipo assim, qualquer coisa, não importa o que eu faça, eu sou eleito e não perderei a minha salvação. E não é bem assim que a palavra nos ensina durante muito tempo. Que realmente somos escolhidos pelo Senhor desde o início, mas Deus escolhe a todos. Eu acredito que o livro da vida, onde os nossos nomes está escrito o nome de todos desde o início. Porque lá a palavra fala, em Apocalipse, fala que o Senhor, então, apagará o seu nome do livro da vida. Então, significa que o nome de todo mundo está escrito. Mas é as nossas escolhas durante a nossa vida que vai fazer o nosso nome permanecer lá ou ser apagado. Então, essa ideia de eleição, de sermos escolhidos, de Deus nos predestinou, eu acredito que tem a ver com Deus já sabendo todas as coisas.
Mas, como não sabemos, precisamos buscar sempre ao Senhor, estar em intimidade com Ele e, principalmente, levar esse evangelho ao máximo de pessoas, porque não sabemos quem vai ouvir ou quem não vai ouvir. Então é um tema bem detalhe, bem complicadozinho, mas bem para entender sobre essa linha de pensamento, né? Versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue. Então, por meio do sangue de Jesus Cristo, temos a redenção, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. A nós revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é de fazer isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Interessante isso. Então, ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que nos estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto celestiais como terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Cristo, ele tem poder sobre todas as coisas celestiais e sobre todas as coisas terrenas. E é bem interessante, e isso me fez pensar na sua volta, quando o espiritual, o que é celestial, vai invadir o que é terreno. Isso vai colapsar tudo, ao ponto do sol, a lua e as estrelas se esconderem, como o João disse, e enrolar como um rolo. Então Jesus vai trazer, né, tudo isso. E ele, então, tem esse poder, né? E nos foi revelado esse mistério. Só que aí eu volto para algumas coisas que a gente lê e compreende ao que é dito em Hebreus 5, que se a gente não se alimentar de comida sólida, ao ponto de conhecer a justiça, e este alimento ser constante ao ponto de conhecermos as coisas do bem e do mal, tem muitas coisas que a gente lê e não entende. A gente não consegue fazer ligações sobre todas essas coisas. Versículo 11. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, para que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, Paulo, ele continua, esse capítulo 1 a gente vai ver muito sobre isso, então, sobre sermos escolhidos, sermos predestinados,
que o Senhor realmente nos separou para o louvor da sua glória, para que possamos louvar e exaltar o seu nome. E nós fomos então todos selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. E aí a gente começa a ligar isso ao que a gente leu em Hebreus, quando você mergulha no Espírito, conhece os princípios do Senhor, e aí então você vira as costas para Deus para continuar no seu pecado. E você peca consciente do que você está fazendo. Você peca deliberadamente, você permanece no pecado. E a palavra diz então que é a mesma coisa que você pisar no sangue de Jesus, que é você ofender, né, blasfemar com o Espírito Santo. Então, quando estamos selados, cheios da promessa do Espírito Santo, não podemos olhar para trás. Então, a gente tem aqui dois autores que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas meio que dando uma contradição. Tipo, mesmo você tendo aceitado a Cristo, se você olhar para trás e permanecer no pecado, você perderá a sua salvação e essa justiça será sobre você. E já Paulo fala que quem é selado em Cristo e o Espírito está dentro dele, e esse é garantida a herança da redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, essa ideia, a gente tem que ser bem cuidadoso e sábio no que a gente está lendo, porque ela traz muita... eu sou escolhido, eu sou salvo, eu tenho o selo de Cristo, então não importa o que eu faça, não perderei a salvação, e não é bem assim. Só que também não é bem assim, eu pequei e me perdi minha salvação, me arrependi e recuperei ela de volta, também não funciona dessa forma. Eu acredito que a perda da salvação, ela é uma apostasia, ela é algo que vai acontecendo aos poucos, você vai se esfriando, você vai se afastando, você vai apagando o espírito da sua vida, até o ponto de você já não mais servir ao Senhor, de você já não reconhecer mais Deus em sua vida, ao ponto de você estar tão distante que essa apostasia faz com que você seja enganado por qualquer vento de doutrina. Então, é dessa maneira que eu vejo a perda da salvação. E não, pequei e perdi, me arrependi e ganhei. Não é bem assim. Porque isso vai acontecer, é normal. Mas a sua busca no Senhor, a sua fé no Senhor, é isso com que faz com que cada vez mais você se aproxime do Senhor. E se somos escolhidos por Deus desde o nosso nascimento, desde a eternidade, é porque Deus conhece e sabe todas as coisas. Mas mesmo nós sendo escolhidos por Deus, e mesmo é o Espírito Santo que nos enche da fé para que a gente creia, é necessário que a gente busque, é necessário que a gente dê o passo, é necessário que você vença a sua cama para estar um dia da semana, às 5 da manhã, lendo a Bíblia. É necessário que você vença os desejos de do próprio mundo, ou então vença as suas próprias desculpas. Quantas pessoas que já estiveram aqui escolhem outras atitudes, outras escolhas, outros caminhos e substitui aquilo que o Senhor tinha colocado em sua mente, em sua direção. Trocam a leitura da palavra, o estudo da palavra, muitas vezes por uma academia, por uma caminhada, e aí a gente vai na Bíblia que muitas vezes fala: o que adianta você cuidar do seu corpo se o seu espírito você deixa jogado fora? Quais são as suas escolhas? Mas aí você está julgando. Não, se essas pessoas estiverem buscando a Cristo em outros horários, estudando, lendo a palavra, top. Mas eu creio que a maioria não está. E fica dando desculpas e mais desculpas todos os dias. Então precisamos, além de ser escolhidos, louvar ao Senhor da glória,
dar glórias a Ele, crescer com Ele, aprender a buscar a santificação, aprender a buscar o Senhor eternamente. Versículo 15, ação de graça e oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Olha só, Paulo intercedendo para que os dons do Espírito sejam derramados sobre a igreja. Então, peço que Deus, versículo 17, nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, Paulo, na verdade, está grato pela igreja como ela é. Lembra que não é uma carta de exortação, mas sim de crescimento. Então, é uma igreja que acolheu, que demonstrou atenção aos santos e que não os deixou de lado, né? Então, Paulo, ele pede para que Deus continue derramando da sua glória sobre aquele local e lhes dê espírito de sabedoria. E lhes dê e revelação do pleno conhecimento dele. Então, Paulo está orando para que eles tenham sabedoria e conhecimento, e principalmente o conhecimento do próprio Cristo. E isso só tem com intimidade, com andar junto, com uma transformação. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Vou até ver o que ele quer dizer, o que ele fala sobre isso. Olhos do coração que sejam iluminados. O coração se refere ao centro da mente, da vontade e do espírito. Essencialmente, Paulo ora para que eles recebam a percepção espiritual sobre as três bênçãos que pertencem a eles, a esperança, a expectativa certa de um futuro glorioso, como um universo que estará unido sobre a soberania de Cristo. Não é o desejo esperançoso, mas a expectativa confiante de que virá, uma vez que essa definitivamente baseia na fidelidade de Deus. E ele fala também da riqueza, da glória e da herança. É provável no que se trata da herança dos que creem, mas a herança de Deus composta de judeus e gentios crentes. Somos seus tesouros pessoais. Eu acredito também que ele está ali ministrando, falando sobre a herança que teremos, a riqueza da glória nos dias do Senhor. Bom dia, Beth. Bom dia. Então, o Senhor, a gente já leu o capítulo 1 até o versículo 19, tá? Obrigada. A esperança pela qual ele os chamou, as riquezas da glória, gloriosa herança deles nos santos,
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então ele está mostrando o poder da grandeza do Senhor, que exerceu todo este poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Quando a gente começa a estudar e ouvir algumas coisas, a gente começa a ouvir coisas que muitas vezes a gente não concorda. E uma delas, que é bom a gente saber, porque a gente pode dar de frente com isso e muitas vezes não saber lidar. Então precisamos estar sempre atentos e estudar. Existem linhas de pessoas que não acreditam numa trindade. E que também não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não é como Deus. É como se Jesus não tivesse os poderes que o Senhor tem. E uma das ênfases para quem crê nessa linha de pensamento é: se Jesus era Deus, por que ele mesmo não se ressuscitou? Se Jesus é Deus, poder de Deus, porque ele teve que esperar Deus o ressuscitar. Porque ele mesmo não cumpriu isso, porque ele mesmo não se auto-ressuscitou. Não sei nem como pronunciar isso, mas deve ser mais ou menos essa linha de pensamento. Ele é Deus. Por que ele teve que esperar o Pai? Por que ele teve que esperar Deus para ressuscitar? E aí quem tem essa linha de raciocínio acredita nesse poder inferior. Então que Jesus não é Deus. Então eles pregam isso. E principalmente trazem também a ideia dele ser um profeta, um Messias, mas de não ter todo o poder e toda a soberania do Senhor. E com isso eles também apagam o próprio Espírito Santo como um Deus também. Como se o Espírito Santo fosse alguém, um coadjuvante na história. Alguém usado pelo próprio Deus para dar poderes e coisas. E que eles não... Então eles tecnicamente pegam a Trindade e deixam de lado. Aí quando eu estava estudando sobre isso e estava vendo, a gente estava lendo, acho que ali quando a gente estava lendo Hebreus, que ele fala sobre isso, sobre a entrega, né? A entrega de Jesus sendo perfeito, sendo sem pecado, sem mácula, sendo incorruptível. A entrega dele pelos nossos pecados. Ali foi me abrindo a mente sobre algo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu acho que é isso, 4. Que ele passou, o 4:14 de Hebreus, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apegando-nos com toda firmeza à fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim se aproximou da graça. Então, o próprio Jesus se entregou sem pecado. Aqui também em Efésios 7, no versículo 26, ele fala: é um dos sumos sacerdotes como este que precisamos, santo,
inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que ofereciam sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, ele fez de uma vez por todas quando a si se ofereceu. Então, o Senhor se ofereceu sendo santo, inculpável, puro, separado de todos os pecados. E aí, quando ele fala aqui, então, no versículo 20, que o poder de que Deus exerce em Cristo ressuscitou-o dos mortos e o fez assentar-se à direita do Pai nas regiões celestiais. Eu fiquei pensando, né? E no dia que eu estava lendo aquilo lá, me veio muito a oferta de Abel, né? Quando Abel entregou o seu melhor em sacrifício ao Senhor. Então, o seu sacrifício foi atendido. Deus entregou o seu melhor em sacrifício a nós, que foi o próprio Filho, Cristo Jesus. Mas Jesus também se entregou. Assim como temos livre-arbítrio, o próprio Jesus poderia se rebelar, assim como o próprio Satanás se rebelou e falar: não, não vou morrer, vou viver aqui nessa terra eternamente e governar. Mas ele foi submisso ao Pai. Ele se entregou ao Pai ao ponto de entregar a sua própria vida. Lembra-se que quando ele estava no Getsemane orando, onde eu acredito que ele teve um deslumbre do que aconteceria, e ali ele pede para que o Senhor livre ele daquele cálice, e não é das suas dores físicas ou da própria morte de cruz, mas sim de todo o pecado da humanidade sobre ele, e com isso o afastamento do Senhor, né, o rompimento dessa ligação eterna, para que todos os pecados fossem colocados sobre Cristo, e como Deus é santo e não habita em meio aos pecados, ele não estava ali. E Jesus no Getsemane, acredito que ele viu isso, por isso que ele transpira sangue, e ele está naquela luta, naquele clamor, mas ele deixa bem claro, ele pede que o Senhor livre ele daquele cálice, mas como um filho submisso ao Pai e entendendo a sua missão, ele fala: mas que a sua vontade seja soberana, que seja feita a sua vontade. Então, a gente tem um processo de cruz, onde a cruz romana ela era feita para humilhação e castigo, e as pessoas elas não morriam por causa da cruz, elas morriam pelas coisas que a cruz causava, e muitas vezes por asfixia, eles morriam afogados no próprio sangue, ou morriam de hemorragias, e morriam de várias formas ali, por causa da cruz, mas essas mortes eram como uma tortura. Muitas vezes levava dias para que isso acontecesse. Por isso que quando o centurião vai lá e quebra as pernas dos outros dois que estão crucificados com Cristo, é para que eles morram mais rápido, para que eles não tenham mais força para levantar o corpo e conseguir respirar. E ali, eles fizeram isso porque, afinal de contas, estava na Páscoa, né? E ali precisava-se, eles não queriam que passasse as festas com os três pendurados na cruz ali, né? Então, eles quebram as pernas ali dos dois ladrões. E quando vai ver Jesus, depois de 3 horas de crucificado, ele já estava morto. Por quê? O próprio Senhor entregou o seu Espírito ao Pai. Então pensa comigo, Jesus na cruz, todo o pecado da humanidade vem sobre ele, e ele clama pela primeira vez, ele chama o Pai de Deus: por que me abandonaste? Então a gente tem ali um sinal de que Deus se afastou por causa do pecado da humanidade sobre Cristo. E ali então Cristo faz tudo o que precisa ser feito e ele consume tudo.
E a última frase de Jesus: a ti entrego o meu espírito. E para cumprir o que estava escrito em Salmos, que fala sobre Deus não deixar que a sua carne apodreça e o ressuscite, para cumprir o que estava escrito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Esses dias, dando só um detalhe para que vocês pensem, a Bíblia fala muito sobre 3 anos e meio, 3 dias e meio, sempre é 3 dias e meio, né? Ou 3 anos e meio, são 3 dias e meio que são 3 anos e meio, no caso de Daniel. Mas o ministério de Jesus foram também de 3 anos e meio. E se você parar para pensar um pouco, não vou entrar nesse detalhe, mas só pense um pouco, Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele ressuscitou 3 dias e meio depois de sua morte. Por que, Éder? Porque ele morre no fim da tarde e ressuscita de manhã. Se você não faça uma conta porque vai dar errado, mas se você contar com 3 dias, são 3 dias e meio. Fim da tarde, início da manhã, meio período, correto? Então seriam 3 dias e meio também da sua morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas não no início dele, sim na sua metade. E por que então Deus teve que ressuscitar a Cristo? E aí quando essas pessoas vêm falando então que ele não é Deus porque ele não se ressuscitou, é porque quando a gente começa a estudar e ver porque Deus se agradou do que ele fez. Era tipo assim, vai lá meu filho e faça o que precisa ser feito. Eu acredito em você. Mas tem a possibilidade de dar errado? Deus não acreditava nisso. Mas se a gente for pelos olhos humanos, lógico que tem a possibilidade de dar errado. Mas Cristo foi fiel até o fim. Então, pela sua fidelidade ao Senhor até o fim, por o Pai estar com ele e ele no Pai, e por ele obedecer o Pai até o fim e entregar o seu espírito ao Pai. Então, ele cumpriu o que estava escrito na palavra. Então, Deus, eu estou conjecturando, isso não vai estar na Bíblia, mas eu acredito que uma maneira de honrar o seu filho foi trazendo ele de volta. Assim como os mortos ressuscitarão, ele precisava ser o primeiro a ser ressuscitado pelo Pai. Ele é o início da ressurreição dos mortos. Ele é o primeiro, ele é a primícia daqueles que ressuscitarão e viverão com o Pai. Então, Deus o ressuscitou como honra e primícia. E aí a palavra fala aqui, ó, que o poder de Deus o ressuscitou dos mortos, fazendo ele o que agora? Se assentar à direita do trono celestial. Lembrando que um dos profetas, ele tem essa visão do trono onde Deus está sentado e do lado do trono de Deus há um trono vazio. Porque o Messias ainda, o Cordeiro ainda não estava lá. Ele ainda estava em Deus. E esse trono vazio que esse profeta vê nada mais é do que o trono que Deus tinha separado para o homem. Para que o homem governasse ao lado de Deus, mas o homem entregou o seu governo desde o princípio ao príncipe dessa terra. Então Jesus se transforma em homem, nasce do ventre de uma mulher, passa todo o processo de uma criação, se entrega pelos nossos pecados, e isso lhe dá agora, então, o direito de, como homem, governar a terra e então sentar no trono que Deus fez para a humanidade. Então, Deus, o Pai Celestial, tem hoje do seu lado seu Filho com um corpo glorificado, mas homem. Assim como, eu acredito, assim como Adão era no dia da sua criação.
Eu dei uma volta, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Mas eu acredito que foi uma maneira de Deus honrar ao seu filho, por tudo que ele fez e por tudo que ele sofreu. Vou ler o 20 de novo e a gente vai até o final. Efésios 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Então, o Senhor não só colocou assentado à sua direita, mas colocou-o acima de todos. É como é para a gente entender como Deus vai mostrando as coisas. José do Egito, ele é uma sombra do que Cristo seria. José, quando conquistou o governo, ele estava acima de todos, menos do faraó. Daniel, quando ele conquista a Nabucodonosor, revelando o sonho, ele é colocado como governador apenas abaixo de Nabucodonosor. Jesus, ele é colocado acima de tudo, apenas abaixo do próprio Deus. Então, quando a gente imagina a cidade celestial, a nova Jerusalém, que virá do céu adornado como uma noiva, eu acho muito massa isso. Por que ela vem adornada como uma noiva? Porque ela vem pura, santa, maravilhosa, e entregue ao seu filho. A gente tem uma visão, pelo menos eu tinha há muito tempo, de uma cidade que ela é um cubo fechado, e não é bem assim. Por que ela tem altura? Porque dentro da cidade, porque dentro da Nova Jerusalém existe o Monte Sião. O Monte Sião que a gente tem, a cidade de Jerusalém que a gente conhece, foi um deslumbre que Davi teve, que os antepassados tiveram da cidade celestial. E ela também tem um monte, e a palavra fala que é no monte onde Deus está. Então, o ponto mais alto da cidade celestial é onde está o trono de Deus. Porque acima dele não há mais nada. Tudo está abaixo dele. E o trono de Jesus na cidade celestial estará dentro de Jerusalém. E aí depois fala em Apocalipse 21, quando se passar o milênio, né, como está escrito ali, fala que então Jesus entregará o seu trono, a sua coroa ao Pai, para que o Pai governe. Então, juntos governarão toda a terra e toda a humanidade, como era para ser no princípio. Deus, o Rei soberano sobre todas as coisas, e nós com Jesus ali governando todas as coisas, toda a terra, como era para ter sido, como era para ter acontecido no período do Adão. Então Deus coloca Jesus sobre todas as coisas. Não há nome maior que o dele. É apenas nele possamos ver todas essas coisas. E Deus coloca todas as coisas debaixo de seus pés. A palavra fala que o templo, né? Lembra que quando a gente fala de templo, não tem a ver com as igrejas que tem hoje.
As igrejas que tem hoje são instituições onde a gente adora em comunidade. Mas o templo, naquela época, era local onde estava a presença de Deus. Hoje o templo somos nós. A presença de Deus está em nós. Então, se a instituição, a igreja, o prédio não tem a presença de Deus se nós não estivermos lá. Diferente do templo no Antigo Testamento, onde a presença de Deus estava no templo. Entendem a diferença? Então, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou o Senhor como cabeça da igreja. E aí a igreja, então, é todo o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, quando a igreja voltar, isso é até doloroso de falar, mas quando a igreja voltar a obedecer à cabeça, a fazer com que o corpo obedeça o que a cabeça está mandando fazer, então voltaremos à plenitude. Então voltaremos a ser plenos, porque a cabeça é a mente que governa todo o corpo. Mas o corpo, às vezes, é rebelde. Vocês já viram aquelas pessoas que têm aquela síndrome da mão, não sei se é mão boba, da mão, mas a mão não obedece o corpo, ela faz outras coisas. A gente está vivendo uma geração onde a cabeça quer ir para frente e o corpo quer ir para o lado, o corpo quer ir para trás. A cabeça está falando, não, cara, é para cá. E aí o que acontece? Está estagnado, está parado. A gente não avança. Para pensar, se todo cristão fizesse o que a palavra fala e ordena, que é levar a mensagem do evangelho, vocês acham que Jesus já não teria voltado? É estranho o nome que eu achei aqui, síndrome da mão alheia. É como se ela não pertencesse ao corpo. Nossa, que estranho. É louco, né? Eu já vi algumas coisas sobre isso. A mão começa a fazer coisas que o corpo não obedece. Mas tá na mente também, né? É coisas da mente também. Mas a ideia não, que eu preciso sobre isso é que Cristo, ele deseja a plenitude, tanto dos gentios como dos judeus. Mas o corpo de Cristo, se ele realmente fosse como no primeiro século, cheio do Espírito e com toda a autoridade para continuar levando a sua mensagem, cara, de verdade, a plenitude dos gentios já tinha acontecido há muito tempo. Ali, mas o corpo não obedece à cabeça. Fica naquela assim, será? Não, vamos fazer assim, ó, vamos trazer assado. E aí, uma vez eu ouvi um exemplo de algo que me marcou muito, é que a religião, a palavra do Senhor, ela é como um espelho que veio do céu, caiu no chão e quebrou-se. E cada igreja pegou um pedacinho desse espelho. E cada igreja tem um pouco da verdade, e cada uma prega a sua doutrina e a sua verdade através daquele pedaço de espelho. Só que eu acredito nos dias que estão por vir, de que a igreja vai começar a entender que as suas doutrinas, as suas religiosidades, tudo isso não serve para nada. E vão começar, então, a juntar os espelhos. E aí, quando esse espelho estiver completo, vai se refletir Cristo na igreja. E aí, então, a gente não vai ter mais uma igreja batista, quadrangular, assembleia, avivamento, presbiteriana, católica, romana. Não vai ter mais essa separação. Vai ser a igreja de Cristo, sem placas. No reino não haverá placas. Ali, ó, vai ser a terra dos adventistas, aqui vai ser dos
dos históricos, ali dos católicos, ali dos pentecostais. Vão viver todos porque esse povo não se dá bem um com o outro. O reino de Deus não haverá isso, e a plenitude dos gentios vai acontecer quando entenderem isso. Quando essa guerra de religiosidade acabar. Quando voltarmos os nossos olhos para Cristo e entendermos que não importa mais a placa, que o que importa é Cristo. E aí sim, veremos a volta do Messias. E aí sim, reinaremos com ele pela eternidade. Fechou? E, André, essa briga de religiosidade aí não acaba só quando Cristo voltar? Assim, no modo de a gente ver o entendimento. Profundamente acabará só quando ele voltar. Por quê? É porque eles vão ficar guerreando, brigando, um acredita de um jeito, o outro acredita em outra coisa. Então, o entendimento deles são diferentes, assim, por causa da leitura do entendimento, por causa da diferença de religiões, não, como se diz, não concordar mesmo com o outro, né? Ele vem com os ensinamentos dos seus antepassados de um jeito, e houve uma mudança e eles não continuam não aceitando até hoje. Aí Cristo vai ter que voltar de novo para fazer uma só união, tudo. então, Tem que... eu acredito assim, Wanderlei. Realmente, a religião, ela distorceu e perdeu muita coisa. Você está lendo a Bíblia junto com a gente, e assim como eu, a gente tem aprendido muito sobre como a religião distorceu muito das palavras para benefício próprio. E aí o que eu vejo? E não é só uma, são todas. Todas têm um pouquinho da verdade, todas têm um pouquinho de engano. No fim dos dias, esses que a gente acredita que a gente está caminhando a passos largos para ele, haverá apenas duas igrejas. Eu creio nisso. A igreja de Cristo e a igreja que o próprio Cristo chama de sinagoga de Satanás. Qual vai ser a diferença? A igreja de Cristo é aqueles que têm a palavra como princípio, não importando a placa. A placa não vai a placa da sua igreja, da sua denominação, não vai salvar ninguém. O que salva é Cristo e a sua palavra. Então, muitos que estão dentro da igreja placa, que são religiosos, vão ser enganados por isso. Está na palavra. É a apostasia. É o engano. Mas os santos, como o Senhor mesmo diz, aqueles que estão firmados nos princípios, aqueles que conhecem o Senhor verdadeiramente, formarão uma igreja verdadeira, sem placa, porque não vai ter mais como ter igreja. Consegue entender? A instituição prédio onde você vai não vai mais ter, porque o governo que vai estar governando não vai mais permitir isso. Então as igrejas vão ser dentro das casas, em lugares escondidos. Então não vai mais importar a placa, o que vai importar no final é Cristo. Tipo, como se todo mundo estiver falando a mesma língua, né? Vai ter que ser assim. Só que durante esse período, o Espírito Santo vai revelando. Só que durante esse período haverá um falso profeta. Lembra que há o anticristo e há o falso profeta. São dois caras que terão poderes dados pela própria besta, pelo próprio Satanás. E esse falso profeta, ele vem de uma religião. E essa religião vai conduzir muita gente ao engano. E ali é onde Jesus chama de sinagoga de Satanás. Essa religião, ela nada mais é para que levante pessoas para adorar o anticristo. O anticristo vai ser o Deus. Ele vai fazer com que todas as igrejas se unem, que sejam uma só.
Não igrejas, mas religiões, como o cristianismo, o islã e o judaísmo, tudo juntas num lugar só. E esse grande líder vai fazer com que essa igreja que vai enganar a todos conduzam essas pessoas ao inferno a receberem a marca da besta e a adorar o anticristo. Só que contra eles haverá uma igreja de Cristo verdadeiramente, sem placas e sem dominações, sem denominações e cheias do Espírito Santo. E é essa igreja que eu acredito que vai acolher a muitos, e principalmente aos judeus. Porque haverá judeus messiânicos, né, que a gente chama assim hoje, que é aqueles que creem, já creem em Cristo, mas haverá aqueles que ainda não entenderam, que serão também perseguidos pelo anticristo. Por isso que quando, pensamento meu, tá? Por isso que quando eu falo sobre pré-tribulação, pós-tribulacionismo, que a gente vai viver a tribulação, por quê? Porque se a tribulação for para que os judeus paguem o preço, e se na tribulação a gente sabe que em Jerusalém vai ser o caos e eles vão ser perseguidos, quem vai acolher os judeus? Se todos vão estar perseguindo eles. O anticristo vai ter dois inimigos, o judeu e o cristão. Como que haverá a conversão do judeu? Quando o cristão abrir a sua casa para acolher o judeu, para recebê-lo. Lembra que Jesus fala, quando fizer aos meus pequeninos, fez a mim? Quando eles estavam presos, quando eles eram fugitivos, quando eles estavam com fome, vocês os acolheram. Vocês foram visitá-los, vocês deram de comer. Está na Bíblia. Então, por isso que eu, Éder, mudei o meu pensamento e creio que a igreja terá uma grande função e um grande propósito nos últimos dias. Assim como o povo hebreu teve na época do Egito. Porque se você parar para pensar, quando o povo sai do Egito, não é só o povo hebreu que sai. Tem uns egípcios que vão junto. Sai bastante. Entende? Então, precisamos estar assim, com o coração atentos e entender que Cristo é a cabeça da igreja. E que Jesus, ele não fundou nenhuma igreja. Ele não falou assim, ó, agora eu vou fundar aqui a Igreja Católica Apostólica Romana. Vou fundar a Igreja Batista. Vou fundar a Luterana, a Assembleia. Não, ele não fez isso. Ele mostrou o caminho. O próprio Paulo, as igrejas, elas tinham o nome da cidade. Não tinha o nome da sua denominação. Era a igreja de Éfeso, porque essa igreja era em Éfeso. A igreja de Corinto era porque a igreja era em Corinto. A igreja de Gálatas não era na cidade de Gálatas, mas era para os... esqueci o nome. Galácios. Só que aí o homem, para variar, agora eu vou pegar um pouco pesado, para conseguir doutrinar a população, principalmente as mais pobres, e a elite continuar sendo elite, criou a religião. Criou a instituição. E essa instituição usou do poder da palavra para distorcer muitas coisas. Aí você pega assim, ó, lá em Apocalipse termina assim, que aquele que tirar uma vírgula ou colocar uma vírgula pagará alto preço. E se a gente começar a estudar mais profundamente, a gente vai ver que essa igreja que fez toda essa transformação vai ser a igreja do final dos tempos, que vai trazer todo esse colapso. Você começa a entender por que ela vai pagar esse preço. Porque ela distorceu todas as coisas. E hoje, o pior não é isso. O pior é que hoje não é mais só a igreja primária, a igreja romana,
que traz o princípio de não leia a Bíblia. Mas hoje muitas igrejas protestantes também já têm essa visão. Não leia a Bíblia. Para quê? Deixa que vem para a EBD que aqui a gente ensina, ou fica só com a mensagem que a gente ensina. Vem aqui na igreja que fica só com o catecismo, fica só com a liturgia. Para que ler a Bíblia? Você vai ficar confuso, você não vai conseguir entender o que está escrito. Vocês já perceberam que quanto mais a gente lê, mais claro fica? Fomos ensinados errado demais na conta a vida inteira. Deus dos nossos antepassados. Por isso a gente está aqui. Tem que se preparar mesmo, buscar, ler e entender mesmo. Como que a gente... Eu acho que o enganamento, Éder, veio de muito tempos atrás. Desde o início. As leis do homem aqui na Terra, Nossa Senhora. Eles fizeram isso aí, abre a Bíblia lá, fala. No outro final de semana, abre a Bíblia, às vezes, no mesmo lugar. No outro, no terceiro, no quinto ano, no primeiro milênio, ou no primeiro 100 anos, está sempre abrindo a Bíblia no mesmo lugar. Para todos que nascem, crescem, aprendem uma coisa só. Para a gente encerrar, o fácil, né? Eu falei da morte de Cristo, eu quero que vocês façam uma conta comigo. E pensem sobre isso. Nos é ensinado que Jesus morreu na sexta-feira, no fim da tarde, correto? Uhum. Domingo de manhã dá 3 dias? Não dá. Completo, não. Entende? Uhum. Ah, Éder, vai fazer alguma diferença na minha salvação? Nenhuma. Mas você começa a entender como as coisas são distorcidas nos pequenos detalhes e a gente aceita sem falar nada? Pior. Faz a conta. Bem apontado. Sexta-feira à noite, sábado à noite, 1 dia. Domingo à noite, 2 dias. Segunda à noite, 3 dias. Mas ele ressuscitou domingo de manhã. Aí você fala, Éder, você está sendo contra a Bíblia. Não sou, sabe por quê? Porque a Bíblia fala muito claramente que Jesus ressuscitou ao primeiro dia de manhã. E em Marcos, se eu não me engano, o Mateus fala que foi domingo de manhã. É o primeiro dia de semana, domingo de manhã. Mas em nenhum lugar da Bíblia, pode procurar, fala qual foi o dia que ele foi crucificado. Mas se você buscar e estudar, fala que ele foi crucificado logo depois da ceia, certo? Eles tomaram a ceia, e aí então, à noite ele foi preso e no outro dia ele foi crucificado. E aí então você precisa buscar no contexto histórico de quando os judeus faziam a ceia da Páscoa. A quarta, né? Entendeu? Não é que era na quarta, é no primeiro dia de Missã. Não importa o dia, não tinha... A gente é muito preso a um calendário. O judeu não é preso ao calendário. Você pode ver que o ano novo deles nem sempre cai no mesmo dia. A gente é muito preso ao calendário. A Páscoa do judeu dura de 7 a 8 dias. E ela acontece ela começa no 15º dia de Missã. E a ceia acontece no primeiro ou no segundo dia de Missã. Então, colocando ali que eles estavam indo comemorar a Páscoa e que a ceia acontece no primeiro dia de Missã, então a gente pode deduzir que a ceia que Jesus fez com seus apóstolos, com seus discípulos, ali onde Judas sai para traí-lo, e à noite ele sai para orar. Lembra-se que o calendário, que a única diferença que eu vejo do judeu para nós é que o dia muda na virada do dia para a noite, né? Das 6 horas, inicia-se o dia. Uhum. Então, ali naquela noite, iniciava-se, então, o 15º dia de Missã, que era o primeiro dia da Páscoa. Então, a gente sabe que no primeiro dia da Páscoa havia a ceia, onde Jesus ceiou com seus discípulos. Naquela mesma noite, ele foi preso.
E no fim da tarde do próximo dia, ele foi crucificado, que seria, então, o 16º dia de Nissan. E que se você contar, então, 3 dias, 16º, 17º, 18º, no 19º dia de Nissan, Jesus, então, ressuscitou. Como eu disse para vocês, eu acredito que foi no 3º dia, mas que ele permaneceu morto 3 dias e meio. Então, por isso que ele morre no fim da tarde e ressuscita no domingo de manhã. Então, se a gente tem que ele ressuscitou domingo de manhã, então se a gente fizer a conta, ele foi crucificado na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo. Quinta-feira à tarde, sexta-feira, sábado, domingo, não, na quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, quinta, sexta, sábado. Sábado faz 3 dias, domingo de manhã fazem 3 dias e meio. Cara, isso aí é só linha de raciocínio. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Eu já pesquisei, já procurei, todo mundo vai falar que não é, que é na sexta mesmo, porque os judeus contavam dias de maneira diferente, o horário contado é diferente. Isso vai fazer alguma interferência na nossa salvação? Nenhuma. Por isso que a Bíblia nunca relatou o dia que Jesus foi morto, e sim a igreja, depois de algum tempo, para poder comemorar a Páscoa e marcar a Páscoa, ela colocou que foi na sexta e que ressuscitou no domingo. Só que se a gente parar para pensar, a Páscoa que a gente comemora não tem nada a ver com a Páscoa judaica. A gente, como cristão, a gente tem tentado ao máximo tirar o coelhinho, colocar Cristo como lembrança, e ela é nada mais realmente do que uma lembrança do que aconteceu, mas a Páscoa judaica, ela não é fixa, ela é móvel, como a nossa também não é, mas a nossa Páscoa tem a ver com a festa da carne, que é o carnaval. Então, olha como o engano, muitas vezes, da igreja primitiva, não da igreja do 3º, 4º século, que começou a criar essas datas, faz a gente ainda viver essas coisas sem nem se questionar. Hein, Éder? Em Marcos, capítulo 15, versículo 42, fala assim. Eu sei o que você vai falar. Que eles estavam saindo para se preparar para o sabate. E ele fala aqui que é a véspera do sábado. A véspera do sábado é uma sexta-feira. Mas tem versão que não fala véspera do sábado, então, mas sim véspera dos acontecimentos, da festa. Eu também me debati com isso também. Também questionei sobre isso também. Porque eles falam, porque é quando eles vão pedir o corpo de Jesus, porque eles estão com pressa para fazer os preparativos, né? Mas se a gente parar para pensar um pouco, faz a conta, não dá certo. Consegue entender? Cristo é Novo Testamento, né? E lá ele pregava as leis de Moisés, que era Antigo Testamento. Que era muito buscado o sabate lá deles. O sábado, sim, mas a gente precisa pensar também que tipo assim, eles precisavam se preparar para os preparativos. Eles estavam no meio da Páscoa. Eles estavam comemorando a Páscoa. O 1º e o 2º dia e se eu não me engano, o 6º e o 7º dia são os dias mais importantes da Páscoa para o judeu. Então, eu me debati com esse capítulo também, com esse versículo também, Beth. Mas tem lugares que falam que eles estavam indo se preparar para estavam indo preparar as coisas. Mas vamos voltar então. Beleza, foi na sexta. Ele tinha que ressuscitar na segunda, porque ele mesmo fala, Lucas fala que ele ressuscitou ao 3º dia. É uma conta de matemática muito simples. Não bate. Então, em algum momento da história, algo foi alterado. É igual a Páscoa que a gente comemora. Gente, esse é só símbolo, não tem nada a ver com a salvação, a gente não perde. Eu só estou querendo colocar aqui como a religiosidade, muitas vezes, incutida dentro de nossa mente, faz com que a gente não pense.
A gente vive de fazer rituais, como os próprios judeus, muitas vezes, a gente vive de fazer rituais sem nem pensar o que está fazendo. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, quando eu era jovem, quebrava o pau comigo, porque na sexta-feira eu queria jogar bola, afinal de contas é feriado. E não podia, porque é sexta-feira santa. Uhum. Você conhece boca de mãe, né? Ela falava assim, se você for, você vai se machucar. Era batata, velho. Eu torcia o pé, machucava o dedão, eu sempre vinha machucado. Também fui Então, muito questionado para não fazer nada na sexta. Ixi, não podia é, fazer nada. nem varrer casa, minha mãe varre na sexta. Então, o que eu quero fazer com vocês? Não estou questionando religiosidade, isso não nos salva, não tem diferença na nossa salvação. Mas faz a gente pensar algo assim, até onde nós somos doutrinados dentro de uma religiosidade e aceitamos sem questionar? Até onde? Até onde a gente comemora uma Páscoa que a data da Páscoa tem a ver com a festa da carnalidade, que é o carnaval? Vocês já pararam para pensar isso? Porque a Páscoa ela é 40 dias depois do carnaval. Então, o que é marcado primeiro, a Páscoa ou o carnaval? É o carnaval. Conforme for. E o carnaval tem a ver com o solstício do sol, tem a ver com o Deus Sol, velho. Festa da carne. Tudo bem que aí, se você for cultura, o carnaval não era o que é hoje, era assim um baile de máscaras e tal. É bem diferente do que é hoje. Mas, cara, a igreja do início criou a Páscoa depois, 40 dias depois do carnaval. E aí, se a gente for pensar assim, que a nossa religião, ela é judaica cristã. Que louco isso, nunca parei para pensar. Nossa. Mas é isso, Beth. Eu não tô querendo criar uma discussão que leve. Eu quero que a gente volte a pensar até onde a nossa religiosidade nos leva ao ponto de a gente aceitar tudo e qualquer coisa sem nunca questionar. A gente sabe, por exemplo, a gente comemora, que a gente vai comemorar agora a Páscoa, perdão, o Natal, porque o Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Todo cristão sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas foi uma data criada e a gente comemora porque não tem outra data. E a gente tenta dar ênfase em Cristo nessa data, mesmo sabendo que não é a data, mas isso já não é algo assim escondido. Ah, Éder, como é a certeza? A certeza, primeiro, que em Jerusalém, em dezembro, é inverno. E quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas. Eles não fazem isso no inverno. Entende? Então já é uma primícia para você entender que Jesus não nasceu em dezembro. E sim, ele nasceu num período de calor, onde os pastores cuidavam das ovelhas no campo. Os pastores estavam no campo à noite cuidando das ovelhas. Você acha que no inverno, lembra-se que ali naquela região, no inverno neva, chove, é frio valendo. Então, mas isso já não é algo assim escondido, já não é algo que ninguém mais questiona. Pô, desde pequeno você aprende que o Natal comemora-se o nascimento de Jesus, mas que realmente não foi a data com que ele nasceu. É uma data festiva para que a gente comemore isso, que é comercial também, né? Lembrando disso, ela é comercial totalmente. Tem muito a ver com o dinheiro, tem muito a ver com vendas. Foi criado para isso. Então a gente, como cristão, tem tentado mudar essa posição. Mas a Páscoa ninguém questiona. E assim como a nossa, né, como a Páscoa cristã, ela não tem data definida, né, igual o Natal, mas sim ela é 40 dias depois do Carnaval, a Páscoa judaica também não tem dia. Ela começa no 15º dia de Nissan. Esse é o dia que começa. Tem outros nomes lá, mas eu não lembro mais. Ela começa no 15º dia de Nissan. Então precisamos pensar às vezes.
A Bíblia não relata exatamente. E se você começar a questionar, a maioria não vão nem usar esse versículo de Marcos, mas vai falar assim que a contagem dos dias para o judeu era diferente do nosso. Por isso que é desse jeito. Nissan, não é é Ni. É porque, na verdade, o calendário judaico, Catiane, ele é totalmente diferente do nosso. Aí seria uma aula, assim, gigante, mas é um mês. É um mês. É o 15º dia desse mês. É o 15º dia do mês de Nissan. Se eu não me engano, a gente está agora... eles acabaram o calendário judaico. Cada mês lá, ele tem um nome, sabe? Então, é mais ou menos isso que significa. Cada mês tem um nome. Ó, o Nissan, ele é o primeiro mês. Ele geralmente acontece entre março e abril. Aí depois do mês de Nissan vem Iyar, aí Sivan, Tammuz, Av, Aluf, Tishrei. Então, cada mês ali tem um nome. A gente, por exemplo, hoje eles estão no mês de Tevet, que é o mês de entre... Não. Deixa eu ver aqui. Não, é Kislev, que é entre mês de dezembro e novembro. Começa dia 30 de novembro e vai até dia 29 de dezembro, que é o mês 9 deles. E aí, dia 29 de dezembro até dia 29 de janeiro, é o mês de Tevet, que é o mês 10. Então, o calendário judaico é totalmente diferente do nosso. Então, o mês de Nissan, que é o mês que eles comemoram a Páscoa, ele acontece no nosso calendário entre março e abril. E, no caso, para eles, seriam o primeiro mês. É onde começa o primeiro mês, o mês de Nissan. Então, no 15º dia do mês de Nissan, é comemorado a Páscoa judaica. Entendeu? Então tem a ver, é igual aqui a gente não chama de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Lá eles têm os nomes deles mesmo. Só que o calendário deles é totalmente diferente do nosso, né? Eles estão no ano 5.700 e alguma coisa. E até dentro da contagem do calendário deles ainda há divergência aí, que nesse calendário de 5.700 e pouco pode haver uma diferença aí de 200 anos. E você sabe o que é o melhor? Fala para mim, o carnaval, ele é comemorado 40 dias depois do quê? A Páscoa A Páscoa. é comemorada 40 dias depois do carnaval. Na verdade, a igreja, ela define a Páscoa primeiro, né? E aí o carnaval é contado 40 dias antes. E a igreja, ele usa esse sistema aí de solstício, né? Aqui está falando esse cálculo inventado pela igreja, né? Eles usam a questão da lua cheia eclesiástica, porque ela também não bate certinho, né? Então, assim, você vê, é uma festa pagã. A Igreja Católica combate com veemência, né? Fala assim, olha, não sei o quê, mas a festa pagã, ela usa o calendário da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica fala, a Páscoa no ano tal vai cair no dia tal. A outra cai em março, né? Isso, aí no dia tal, né? No domingo. Aí eles contam 40 dias antes, eles não, né? Quem conta é quem promove o carnaval, né? E quem faz as folhinhas também, né? Quem faz as folhinhas de data. Esses caras de gráfica, esses caras, vou te falar. Como é que fala lá? Tem vez, tem ano que é em fevereiro, né, Diego? E tem vez que é em março. Vai morrer lá no final de março. Realmente.
com o solstício do Sol e com a Lua. É. Então acaba sendo pagão do mesmo jeito. Olha só que interessante, ó, que a Igreja Católica se baseia em projeções sobre o satélite feitas no início da Idade Média, já que não coincide com o ciclo lunar real. Assim, a Páscoa depende da chamada da lua cheia eclesiástica. Ou seja, nem é um cálculo correto. Mas é porque o calendário judaico, eles ainda continuaram mantendo, né? Porque o calendário judaico, ele é lunar. Por isso que há muita controvérsia sobre datas e dias e tal. Dentro do calendário judaico, ele não tem 31 dias, ele tem 30. E ele é lunar, por isso que ele não bate com o nosso. E por isso que muitas vezes historiadores falam que o próprio calendário judaico ele tem um erro ali de quase 200 anos. Por causa desse sistema lunar, entendeu? Perto do que a gente está fazendo. Nosso próprio calendário gregoriano, se vocês estudarem, ele há erros, né? Teve um ano aí de algum século, que eu não sei qual aí, que pulou de um mês para o outro. Eles pularam um mês por causa que havia um erro. E o nosso calendário tem um erro também muito massa, que Jesus nasceu no ano 6 depois de Cristo. Sabiam disso também? Uhum. Eu não sabia que era 6, eu imaginava que era 4. É entre 4 e 6. 4, Repete, por favor, Hélio. Jesus, ele nasceu no ano 4 ou 6 depois de Cristo. Ele nasceu depois dele. Então, tipo assim, o nascimento de Jesus não foi no ano 0. E sim no ano 4 ou 6, não há certeza também, depois de Cristo. Legal, né? Por causa desses erros Super legal. por causa desses Imagina. erros de contagem. Ele né? era, ele é, ele foi, ele será. Ele veio como homem na Terra, né? Na verdade. Quando ele nasceu, quando a criança nasceu em Belém, Nazaré, ele nasceu no... Por quê? Porque eles conseguem deduzir isso por causa de Herodes, né? Que Herodes ainda estava vivo. Então, contando a história de Herodes, você consegue datar mais ou menos o ano que Jesus nasceu. E como no calendário, o ano 0 é contado quando Herodes morre, se eu não me engano. Posso estar enganado, tem que estudar certinho sobre isso. Mas Jesus nasceu antes disso, né? E quando Herodes morreu, Jesus já tinha nascido, Herodes já tinha mandado matar os bebês de até 2 anos de idade. Então, os historiadores veem esse erro, né? Não faz diferença. Mas o nosso calendário também é errado e tal. Então, o processo até onde a gente vai viver da ignorância de ficar aceitando tudo que nos é dado? Essa questão que você falou de que morreu na sexta, né? E ressuscitou no domingo, eu ficava imaginando, eu falo, gente, mas então eles contam assim, sexta, sábado, domingo, plim, 3 dias. Eu ficava pensando, mas eu falei, deve ser assim, então, que eles pensam, né? Tô aprendendo agora, né? Então é assim. Não vou, acho que não é contado, tipo assim, ao Em terceiro horas, né? em horas ou em período, né? Tipo, ao terceiro dia. Então, 24 horas depois, mais 24 horas, mais 24 horas. Não é assim. Então, é só nomenclatura. É sexta, sábado, domingo, terceiro. Plim, entendeu? E se você parar para pensar, Sexta levantou uma questão bem legal mesmo, isso aí. Sexta ele morre no final da tarde, não é? Uhum. Fim da tarde. Então, sábado, fim da tarde, 1 dia. Domingo de manhã, 1 dia e meio. 1 dia e meio. Se a gente... não, mas naquela época não eram dias de 24 horas. Como não era? Se aqui eles contam do mesmo jeito, a única diferença é que o dia para o judeu inicia às 6 da tarde. A primeira hora era às 6 da tarde. Mas são 24 horas como é até hoje. São as desculpas que estão sendo colocadas, cara, que eu vou te contar, né? Mas isso é para pensar, isso também não vai fazer diferença na sua salvação.
Isso não vai fazer diferença alguma. Mas é para a gente pensar assim, cara, até onde a religião tem nos enganado? Até onde a gente precisa buscar na palavra, buscar história, buscar contexto, para que a gente pare de ser doutrinado e enganado por coisas que vieram do passado e a gente aceita sem questionar. Peraí, volta um pouquinho lá, porque enquanto eu não compreendo o que eu escrevo, eu fico perdida, porque eu escrevi aqui para ver depois e não compreendi o que eu escrevi. Eu escrevi assim: a Páscoa, ela é 40 dias depois do Carnaval, e não tá certo? Sim, Sim, só mas essa é a Páscoa cristã, colocada pela igreja dos primeiros séculos, Uhum. que tem a ver com o solstício do sol e o calendário lunar, que não tem a ver com a Páscoa real de quando Cristo morreu, entendeu? a única coisa, Beth, é que assim, primeiro é definido a Páscoa pelo calendário da Igreja Católica. Que a festa já existia, né? Aí antes eles alocam o carnaval contando 40 dias antes da Páscoa. E aí eles falam, então o carnaval vai ser tal data. E não ao contrário. Não define-se o carnaval e conta depois. É o contrário. Conta-se a Páscoa pelo calendário definido pela Igreja Católica. E aí conta-se 40 dias antes. Aí vai dar dia tal. Ah, então aqui que é o carnaval, entende? Ah, entendi. Então, assim, o Carnaval teria que ser depois. Não, Não. O carnaval é uma festa pagã. é 40 dias antes. Que o Diego está falando que o carnaval não é definido para que a Páscoa seja definida, e sim a Páscoa é uma data que é definida Ah, para tá, que o eles carnaval seja definido. inverteram. É lógico, porque eu não posso definir a festa pagã para comemorar a morte de Cristo, né? Eu Entendi. faço ao contrário. Eu defino a festa religiosa para, então, em 40 dias antes, a gente definir a festa pagã. Entendi. Mas Muito bem. lembrando que é um calendário cristão, Meu É. Deus, que confusão é essa? que não tem a ver com realmente a Páscoa judaica, que é quando Jesus morreu. Jesus não morreu na Páscoa cristã, morreu? Não Jesus tinha. morreu na comemoração da Páscoa judaica, não tinha Páscoa cristã. Não tinha Páscoa cristã? É, verdade. Então, e a Páscoa judaica, ela é no 15º dia de Nissan. Às vezes pode até te bater, mas não é nos mesmos dias. Porque é ali março e abril, né? E às vezes a Páscoa nossa também cai ali entre março e abril. Mas é isso, gente. A gente já conjecturou bastante. Fugiu totalmente do texto, mas é legal, cara. É um aprendizado que a gente vai tendo e vai crescendo. Fechou? O importante é assim, né? Essas coisas não devem afetar a nossa fé, o nosso entendimento. Ajuda, né? Ajuda a esclarecer para a gente não ficar preso a dogmas do homem, né? A coisas da igreja, as coisas da religião, do que se inventam, né? Se falam por aí, só que às vezes as pessoas pegam isso como uma verdade assim de não, tem que ser assim, tem que ser assado, e as pessoas. Não, é interessante, Diego, porque assim, tem gente que parece que ele vem para confundir, né? Aí ele quer criar polêmica ali onde ele sente onde você tem você começa a pensar, aí começa a criar polêmica naquele quesito, né? Então é importante a gente comentar, ter esse espaço para isso. É porque se você for pegar igual isso que o Éder falou, né? Ah, sexta-feira, não pode fazer nada na sexta-feira, mas você tá usando um critério de não poder fazer nada baseado num calendário que não é o real. Então você está mais pelo sentimento de que alguém falou que não podia fazer nada naquele dia, porque aquele dia nem é real, não Verdade. bate, entende? Mas assim, isso também tem do homem, né? O homem ele precisa ter
essas coisas assim, parece, né? Essas coisas meio, não pode isso, não pode aquilo, criado pelo próprio homem, né? É a Então, doutrina de dominação. É. Simples. É você pegar e assistir o filme lá, o livro de Eli. Por que o cara queria fantástico. tanto a Bíblia? Porque a Bíblia ajuda a dominar. Eu ia comentar sobre isso. É isso aí. Lá, pensa quando o pessoal viu lá, né, em Atos, por exemplo, quando os primeiros cristãos começaram a se reunir, o que eles faziam, e provavelmente muitos começaram a construir igrejas, né? E isso veio de um movimento. As pessoas de fora falaram: opa, peraí, eles são organizados, né? Se a gente dominar aqui isso que eles estão estudando, ou isso que eles estão levando a sério, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, ali começa Aí depois, com o tempo, muda uma coisinha aqui, muda alguma coisinha lá, para poder encaixar melhor na vontade do homem, né? Existe uma história de que Constantino nunca se converteu de verdade. E foi apenas por domínio. Fora outros reis daquela época que aceitavam o cristianismo, mas deixavam para aceitar a Cristo no seu leito de morte. Por quê? Porque eles queriam, aceitavam o cristianismo, mas queriam continuar pecando. Aí, quando estava na sua velhice, perto de morrer, então eles se arrependiam de todo o pecado e aí aceitavam a Cristo para poder ir para o céu, entendeu? Isso é história. Fechou, gente? Vamos estar ensinando, vai dar 7 horas já. Vocês gostam de falar, hein? Parece eu. Ai, Deus, mas é bom, cara, é bom, é bom, é bom. É bom questionar, às vezes, as tradições. Nem que seja para a gente aprender, né? Vamos estar orando, então? Diego, pode orar para a gente finalizar? Por favor. Sim, vamos orar então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor concede a nós, mais um dia, ó Pai, em que nós temos a oportunidade, ó Pai, de levantar e de estudar a Tua palavra, ó Pai. Paizinho, queremos que o Senhor derrame, ó Pai, o seu Santo Espírito sobre nós, ó Pai, nos dando entendimento sobre os estudos, ó Pai, que nós temos feito todas as manhãs. Não queremos, ó Pai, não desejamos apenas ler a Tua Escritura, ó Pai, ler as Tuas palavras. Queremos entender, ó Pai, buscamos conhecimento, mas para que esses conhecimentos, ó Pai, venham mudar as nossas vidas, ó Pai. Não queremos viver por nós mesmos, mas sim como Tu queres que nós vivamos, ó Pai. Queremos seguir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Queremos viver a Sua vontade, ó Pai. Paizinho, pedimos que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Queremos ser como um farol, Pai. Queremos ser a luz, ó Pai, para os outros que estão perdidos. Que eles possam olhar para nós, ó Pai, e reconhecer a Tua face, ó Pai, em nossas vidas. Que o Teu amor, ó Pai, alcance a todos. Que nós possamos levar a Tua palavra, ó Pai, àqueles que estão perdidos, àqueles que não conhecem da Tua palavra. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, Pai, que o Senhor esteja nos usando como uma ferramenta, Pai, para que mais pessoas sejam alcançadas. Que nós não deixemos, ó Pai, de fazer essa missão que o Senhor nos confiou, ó Pai, que é de levar a Tua palavra, que as nossas vidas sejam um espelho da Tua palavra bem vivida, ó Pai. É por isso que nós acordamos cedo e buscamos o conhecimento, ó Pai. Paizinho, queremos pedir, ó Pai, pelo nosso país, ó Pai, pela nossa nação, que o Senhor, ó Pai,
esteja cuidando, ó Pai, das autoridades, ó Pai, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, ó Paizinho, esteja dando entendimento e que a sua vontade, ó Pai, seja soberano sobre todos, ó Pai. Queremos pedir também pelos países que estão em conflito, ó Pai, pelo povo que está sofrendo, ó Pai, pelas guerras, que o Senhor esteja sobre cada um, ó Pai, levando, através da sua misericórdia, ó Pai, esteja levando o alento, ó Pai, que eles tanto precisam. Paizinho, sê conosco no dia de hoje, ó Pai, tudo que nós formos fazer, que o Senhor esteja, através do seu Santo Espírito, nos guiando, ó Pai. Que não façamos nenhum negócio que não esteja de acordo com a tua vontade, ó Pai. Sê conosco, sê com nossa família, ó Pai, e é assim que nós oramos e agradecemos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, finaliza mais um estudo, que Deus possa estar ministrando ao seu coração e que você possa ter cada dia mais sede da palavra de Deus.